Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor multiplicador Átila. Vamos hoje estar falando com vocês principalmente sobre o mecanismo de busca avançada disponíveis no buscador Google. Como nós sabemos, a nossa oficina irá apresentar para vocês mecanismos para uma pesquisa avançada, que são subsídios inovadores, e nós vamos apresentar para vocês então o que o Google pode oferecer para melhorar a sua pesquisa lá no trabalho seu com os estudantes. Nós sabemos que hoje o mundo do virtual é um mundo no qual o Google faz parte das pesquisas escolares, mas se não utilizado de forma adequada, nós sabemos que nós não teremos uma reconstrução ou uma produção ou uma construção do conhecimento. O Google então é um mecanismo muito eficaz, porém, como eu disse anteriormente, sendo bem utilizado por parte tanto do professor quanto do nosso estudante. Então iremos apresentar para vocês alguns mecanismos que irá facilitar a sua vida na questão da pesquisa escolar. Lembrando que hoje nós temos também com o Google e consequentemente com o mundo da Web 2.0 a questão do compartilhamento do conhecimento. Então sempre nós temos que deixar isso bem claro, porque o Google, ele não é apenas o único mecanismo disponível no mundo virtual. É um dos, mas o mais utilizado. Existem outros recursos e hoje nós sabemos que nesse mundo virtual da Web 2.0, o que nós temos de prioridade são principalmente as questões buscadas ao compartilhamento do conhecimento. Então, o Google é um mecanismo de pesquisa que surgiu no meados dos anos 90, que vem com a intenção de facilitar a vida de quem está buscando algo na internet. Então, a escola, a educação no geral, ganhou com isso também. Muitos acreditam que se regrediu, mas na verdade nós temos ainda praticamente os mesmos mecanismos de pesquisas que existia antes do Google e agora com melhoras. Por exemplo, a questão de você poder pesquisar uma situação com várias situações que podem vir de uma única palavra, um exemplo que nós vamos utilizar aqui no Google. Então, nós vamos apresentar para vocês esses mecanismos e eu espero que vocês gostem do que nós iremos apresentar. Então, vamos primeiramente abrir o Google para nós podermos ver como que é a primeira situação, acompanhando aí na nossa apostila. O primeiro que nós temos é a questão das aspas. Porque a aspas, o Google, ele aceita alguns códigos aqui no buscador Google. O que acontece? Primeiro, se você colocar alguma palavra solta ou alguma situação sem algum recurso, nós sabemos que ele vai dar todas as buscas possíveis. Eu vou utilizar como exemplo aqui o meu nome para vocês poderem compreender o que eu estou dizendo. Então, se você vê que ele aparece, o meu nome aqui, um exemplo, Átila Alexandre de Moraes, ele vai aparecer muitos resultados, mas não é o resultado exato, né? Tanto que aqui ele vai aparecer 4.760 resultados, porque ele buscou tudo que tem relacionado tanto a Átila quanto a Alexandre quanto a Moraes no buscador. Se eu fazer uma outra situação, que é a busca mais detalhada, eu vou ter uma outra situação, como veremos agora. Então, se colocarmos a aspas no meu nome aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma outra situação. Então, antes de dar o enter aqui, vamos lembrar aqui, 4.760 resultados apareceu para Átila Alexandre de Moraes. Aqui, como eu coloquei a aspas, ele vai dar algo mais preciso, então já diminuiu, 258 resultados. Porque a aspas no Google serve como o buscador exato daquilo que você está procurando. Observe aqui então que ele apareceu várias e várias páginas com tudo que tem relacionado ao meu nome de forma exata. Então você pode ver que ele vai passar por desde situações que aconteceram há muito tempo, por exemplo, 2007, né, ou questões mais recentes, como nós podemos ver aqui em outras situações que se tem relacionado ao meu nome. Então, essa busca exata, ela vale para qualquer situação. Nós podemos utilizar como exemplo a questão quando você vai buscar uma outra situação como um assunto na escola. Se você buscar
desigualdade social. Você der um Enter, ele vai aparecer 1 milhão de resultados. Ele vai aparecer praticamente tudo que se tem desigualdade social. Agora, se eu coloco uma aspas, ele vai aparecer apenas aquilo que está relacionado a exatamente essas duas palavras. Porque a outra forma de busca, como eu mostrei para vocês, de 1.950.000 resultados que deu, é relacionado à desigualdade social, não nessa sequência, mas como em qualquer uma outra que nós temos. Um exemplo, se eu colocar desigualdade social, vai aparecer ora um artigo que só fala de desigualdade, ora só de social, ora as duas coisas. Então aqui ele aparece exatamente desigualdade social. Então nós temos essa busca exata utilizando as aspas. Vamos voltar aqui, vou colocar meu nome aqui de novo, só para nós podermos fazer uma situação. Então vocês vão ver que eu vou buscar aqui meu nome, vai aparecer todas as buscas, e aqui ele vai aparecer tudo que tem relacionado exatamente ao meu nome. Só está aparecendo o meu nome, tá? Ó, só o que tem relacionado ao meu nome. Então nada além disso. Se você não colocar aspas, ele vai aparecer ora situações só sobre Átila, ora só sobre Alexandre, ora só sobre Moraes, ora sobre as três situações. Então é um mecanismo bacana para se utilizar numa pesquisa direcionada, lógico. Você pode fazer isso com o seu estudante ou para você mesmo buscar e poder direcionar a pesquisa para o seu estudante. Você pode estar utilizando essa busca exata com auxílio das aspas. Então esse é o nosso primeiro recurso. O segundo recurso que nós veremos é a questão de se excluir palavras-chave. Então essa busca de tirar algumas palavras-chave também faz parte, porque às vezes você quer um resultado, mas não deseja outro. Então vamos voltar aqui para o nosso buscador do Google e vamos ver qual que é o mecanismo que nós podemos utilizar excluindo essas palavras-chave. Então, neste comando que nós vamos apresentar para vocês, todas as ocorrências que você procurar, exceto a que esteja com sinal de subtração, como eu vou mostrar para vocês agorinha, vai aparecer. Um exemplo, ele é chamado de filtro. Então vamos escrever aqui desigualdades sociais, aí vamos colocar menos Brasil. Então tudo que aparecer, ele vai ser relacionado a desigualdades sociais, não necessariamente aquela que tenha a palavra Brasil, tá? Então nós podemos utilizar aqui como exemplo esses primeiros que aparecem. Alguns vão ser do Brasil, mas geralmente ele vai excluir tudo aquilo que se fala sobre o Brasil. Então você pode observar que é uma maneira também quando você quer fazer uma pesquisa um pouco mais restrita. Então você pode excluir a palavra-chave que você quer que não apareça naquilo que você busca, tá? Então ele vai aparecer até sites em outras línguas, alguma coisa assim. Então, outra forma que nós temos também para poder otimizar a sua pesquisa é utilizando um outro recurso que é o OR, que é OR, que significa ou, né? Então, ou um ou outro. Então, essa busca geralmente ela é usada para quê? Se você busca uma situação, mas quer que outra também apareça dentro daquilo que você está pesquisando. Então, a gente pode pesquisar assim, ó, fazer como exemplo, desigualdade social no Brasil, aí maiúsculo, tá? Ou distribuição de renda no Brasil. Então, dá o Enter, ele vai aparecer ou essa questão da desigualdade social no Brasil ou da distribuição de renda. Então, para você, assim, um exemplo, você está fazendo uma pesquisa sobre desigualdade social, mas você quer procurar também distribuição de renda e quer que apareçam as duas situações para você ir analisando. Aí você vai aparecer para você um exemplo aqui, ó. Como está a desigualdade no Brasil hoje segundo o IBGE? Aí, desigualdade de renda não caiu entre 2001 e 2015. Aí aqui você vai ver, o Brasil tem maior concentração de renda entre 1% mais rico. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar falando sobre desigualdade social, vai aparecer para você também os resultados sobre distribuição de renda no Brasil. É uma forma de você estar otimizando
pesquisa, para você ter duas situações ao mesmo tempo. Além desse, busca por um ou por outro, existe o mais exato, que é a busca pelo título do artigo, que é em inglês title ou in title, que nós vamos ver aqui, que é um complexo algoritmo que vai buscar diretamente no título do artigo que você deseja. É só você pegar, então, vamos ver aqui. Você digita in title, aí 2 pontos, aí um exemplo, desigualdades sociais. Ele vai aparecer só aquilo que tem digitado no título, como aparece aqui. Então, ó, se você abrir, vai ser um título que nós temos sobre desigualdade social. Tá? Geralmente vai ser isso. Não necessariamente o Google apresenta todos, tá? Mas a grande maioria é sobre desigualdade social, como vocês podem observar aqui. Então, aqui é só o título desigualdades sociais. Aí pergunta, professor, qual que é a diferença para o outro? O outro, daquele da aspas, o primeiro, ele pode buscar algo a mais além do título. Esse é direto no título. Então, essa busca também é bem interessante para você poder mostrar para o seu estudante. Outra busca também que nós podemos utilizar é pela URL. O que é a URL? A questão do link específico, que também utiliza outro complexo algoritmo do Google, como nós veremos agora. Como eu disse agora que vamos estar buscando outra situação, sempre lembrar que essas questões em inglês, vocês não precisam se preocupar muito com isso. Tem que saber a escrita correta para poder conseguir fazer essa busca. A outra que comecei a falar com vocês, que é a questão da busca direta na URL, você vai utilizar as palavras all, in, URL. Então, ele vai buscar para vocês só aquilo que vocês desejam no link, tá? Um exemplo, vamos mudar aqui, qualidade na educação. Ele vai aparecer então para você tudo aquilo que é relacionado à qualidade na educação. Ó, aqui você vai ver, ó, sempre vai estar aparecendo qualidade na educação, ó. Qualidade na educação. Tá? Vai sempre estar aparecendo qualidade da educação na URL. Então, você pode fazer essa busca também para ir só para sites específicos para esta palavra. Uma outra situação também que pode utilizar dentro de um site é a questão, no buscador, você colocar a palavra-chave que você quer encontrar dentro de um site. Um exemplo, você vai colocar site, 2 pontos. Um exemplo, eu quero o do Clique Educação. Eu vou colocar cliqueeducação.com.br, vídeo na frente, um exemplo. Eu quero buscar isso. E aí eu dou espaço aqui e busco. Aqui ele vai aparecer, ó, só aquilo que é relacionado ao Clique Educação e a questão do vídeo, tá? O vídeo muitas vezes vai aparecer na primeira página ou na segunda página, eu clicando aqui em vídeos, tá? Mas aqui no caso, se a gente quisesse buscar só os vídeos que se tem, é só a gente abrir um para nós acabarmos vendo, ó, vai estar aqui aparecendo os vídeos todos do Clique Educação. Então, é uma outra forma de você fazer uma busca mais precisa. Também podemos utilizar a busca por uma imagem, né? A imagem, muitas vezes, nós encontramos uma imagem na web e nós não sabemos a origem dela. Geralmente, para você fazer isso é muito simples. Você volta para o Google, né? Você pega e volta para o Google, você faz uma pesquisa, você pode fazer uma pesquisa no Google sobre alguma situação, um exemplo, vamos pesquisar desigualdade social, e aí eu posso vir aqui em imagens, vai aparecer todas essas imagens, e aí se eu quero um exemplo de saber mais sobre essa imagem ou eu tenho ela no meu PC, se eu quiser só arrastar essa imagem para dentro daqui, é só eu segurar nela e soltar aqui, ela vai aparecer a origem. Geralmente isso é por uma questão de direitos autorais, tá? Então você pode carregar um exemplo, eu salvei uma imagem para fazer um trabalho, um exemplo, vou colocar aqui, vou salvar uma imagem, eu salvei essa imagem, mas eu não lembro da onde que eu encontrei ela. Aí eu vou vir aqui, né, no Google Imagens, eu vou pegar essa imagem e vou soltar aqui dentro. Quando eu soltar ela, ela vai buscar
e ela vai aparecer basicamente todos os sites que tem essa imagem, tá? Um exemplo eu posso vir aqui, tirei ele aqui só para a gente ter uma noção, e ele vai aparecer aonde tem essa imagem. Então ele vai buscar para você todas as imagens, ó, que se tem dela. Essas imagens então, ó, são todas as buscas que se tem dessa imagem e você pode referenciar ela conforme o que você deseja. Geralmente hoje a BNT ela já aceita você colocar assim, pegar uma imagem, colocar Google Imagens, vírgula, o ano que você encontrou, ela já aceita isso também, tá? Então é uma busca para você fazer dentro do Google também. Outra situação que nós vamos observar agora são por palavras-chave em arquivos. Então, como assim, professor? Eu quero buscar dentro de um arquivo específico. Qual arquivo? Eu posso buscar arquivos no formato PDF, no formato DOC ou também no formato do PowerPoint, o PPT. Então eu posso buscar essa palavra-chave conforme o documento. Eu quero achar só em PDF, um exemplo. Eu quero achar só em DocX, que é do Word. Eu quero achar só dentro de um PowerPoint. Então eu posso fazer isso utilizando também um complexo algoritmo do Google chamado FileType, que nós vamos ver agora. Vamos utilizar então novamente a palavra desigualdade social. Aí eu vou dar um espaço, vou escrever FileType. Aí eu vou colocar 2 pontos, doc. E vou dar o Enter. Vai aparecer só arquivos em doc, pode observar aqui. Então só arquivos em Word. Então eu quero procurar em PDF. É só eu tirar o doc e digitar PDF. Vai aparecer só arquivos no formato PDF. Eu quero então, professor, em PowerPoint, para eu encontrar algum PowerPoint para eu poder adaptar ele e utilizar na minha aula ou em algum trabalho. Lembrando que você não tem problema nenhum, o Google ele existe para isso. O que não pode acontecer é a pessoa utilizar esse recurso como se fosse dele. Então eu aperto o Enter, vai aparecer todos os documentos que eu tenho no formato de PowerPoint. Também eu posso fazer buscas rápidas, como eu quero saber sobre uma definição de uma palavra. Eu vou pegar, vou escrever define, na frente 2 pontos e vou dar um Enter. Ele vai aparecer rapidamente para mim o que é, qual que é o significado de desigualdades, tá? Ou um exemplo, eu quero desigualdade, ele vai aparecer para mim. Aqui a primeira coisa que ele tem é o dicionário, né? Aqui vai aparecer e as outras definições conforme as outras situações. Também eu posso utilizar o asterisco, um exemplo. Eu não sei uma música inteira, eu lembro dela em partes e eu quero saber se eu posso encontrar ela na internet, também não sei o título dessa música. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu coloquei uma música aqui que eu gosto, para nós termos um exemplo. Aí o professor fala, eu não lembro toda a frase, mas eu lembro partes dela. Você vai sempre colocar um asterisco no meio, tá? Para ela fazer a busca para você. Então aqui eu dou o Enter, ele já apareceu para mim o resultado mais próximo, que é essa música Problema Social do Seu Jorge, no qual é a música que eu coloquei, a palavra que eu não sabia, algumas outras também não foram, mas ele fez a busca conforme o que eu coloquei, ó. Aqui é a busca, de certa forma também, uma busca tentando ser exata. Então o asterisco, ele serve como uma busca para essas situações que você não sabe. Também eu posso utilizar, quase que dentro desse mesmo mecanismo, eu posso incluir palavras e tirar palavras, sempre utilizando o símbolo da adição e o símbolo da subtração. Então vocês viram que as buscas até agora são recursos para agilizar aquilo que você deseja fazer na sua pesquisa. Nós temos outros recursos que o Google oferece, como veremos a seguir. Então o Google também oferece outras vantagens para você. Um exemplo, você pode converter reais ou qualquer moeda em outra. Um exemplo, se eu colocar 12 reais em euros, aí ele já vai dar qual que é a cotação para o dia de hoje. Um exemplo,
hoje dia 17/4, então ele vai dar para você essa coisa imediata, rápida. Isso serve para quê? Um exemplo aqui que nós estamos apresentando isso. Você está lá na sua aula, você precisa de fazer uma busca para eles e comparar sobre moedas. Você pode pedir para um que tem uma internet no celular rapidinho fazer isso. Fala, fulano, coloca aí para nós 10 reais em euros, quanto que é? Quantos euros são? Aí ele vai buscar para você. Uma forma de você estar dinamizando a sua aula. Também você vai poder fazer buscas da temperatura. A temperatura você pode fazer uma busca rápida. Se você colocar a temperatura, isso aqui vai depender principalmente do quê? Qual que é a sua localização? Então, aqui ele deu minha localização, vocês viram que anteriormente ele apareceu de Coxim, e aqui ele apareceu do bairro no qual estou inserido, Jardim Novo Mato Grosso, que é aqui onde é a Coordenadoria Regional de Coxim na escola Padre Nunes. Então ele vai dar para você isso rapidamente. Isso também é importante, gente, para você no momento de sala de aula, que você estiver trabalhando com algum assunto relacionado a isso, você pode fazer uma busca exata sobre aquilo que você deseja. Esse é um mecanismo também interessante. Eu também posso saber o horário exato de outros países. Um exemplo, eu quero saber o horário agora da África do Sul. Horário África do Sul. O horário exato, ele vai aparecer para você. Agora lá são 20 horas e 41 minutos e aqui no nosso horário de Brasília é 15 horas e 41 minutos. Então isso também serve para um momento de curiosidade em uma sala de aula. Você também pode fazer cálculos também diretamente aqui, só pela uma questão de se ter uma facilidade. Por exemplo, eu quero saber esse cálculo aqui, eu vou fazer isso, ele já vai aparecer uma calculadora para mim e aqui eu posso fazer outras situações dentro dessa calculadora. Então esses foram os mecanismos de busca no Google. No nosso documento, no nosso passo a passo, no tutorial, nós apresentamos para vocês também outros mecanismos dentro de documentos. Então, dentro dos documentos, eu também consigo fazer uma busca mais exata. Um exemplo, eu quero fazer uma busca dentro de um arquivo em PDF. Eu vou apertar a tecla Ctrl mais F, ele vai aparecer no canto superior direito localizar. Eu quero colocar aqui então, vamos ver, Brasil. Ele vai aparecer para mim as buscas de Brasil que se tem apertando aqui em próximo, tá? Então, é a busca dentro de um documento. Facilita a sua vida também quando você baixar um exemplo, um arquivo muito grande e você quer só uma parte específica dele. Você vai fazer essa busca por palavras. Outra forma também, nos arquivos em doc, eu também consigo fazer a questão da busca por palavras. No PDF é Ctrl F, aqui vai ser Ctrl L. Ele vai aparecer no canto esquerdo superior e você vai digitar a palavra. Vamos colocar novamente Brasil aqui. Aí nós vamos dar um Enter. Ele vai aparecer todas as situações. Aqui já aparecem os resultados. Se você quiser administrar, você vai clicando aqui no canto. Ele vai aparecendo para você todas as palavras Brasil que se tem, não necessariamente só Brasil, tá? Não necessariamente só Brasil, mas também outras palavras que remetem a isso. Então, as ocorrências ele aparece todas aqui do lado esquerdo também. Eu posso fazer uma busca no PowerPoint? Também posso fazer uma busca no PowerPoint. O PowerPoint também é um mecanismo muito utilizado. O PowerPoint também vai ser contra o L. Ele vai aparecer localizar. E eu quero um exemplo saber sobre desigualdade, para nós termos uma noção. Desigualdade, eu vou clicar localizar próximo, ele vai estar aparecendo para você todas as palavras desigualdades que se tem dentro deste arquivo. Então, essas buscas facilitam para a gente, na hora que nós estivermos fazendo buscas avançadas, para poder, um exemplo, planejar uma aula ou alguma coisa assim. Além dessas situações, esses arquivos servem também como maneiras de fazer pesquisas de forma avançada. Ainda dentro do próprio Google, nós temos uma outra situação além de todas essas que nós apresentamos. As desigualdades sociais, novamente, vamos colocar aqui, para nós fazermos uma busca. Ou eu vou colocar, vamos utilizar o mecanismo da aspas, para fazer a busca
exata. Além de todos esses que eu apresentei para vocês, ele vai aparecer também, no próprio buscador, eu vou ter aqui configurações, pesquisa avançada, e aqui ele vou aparecer alguns recursos para eu poder utilizar. Um exemplo aqui em cima são as buscas exatas conforme a gente viu anteriormente, e aqui eu vou ter um filtro mais específico. Um exemplo, eu quero qualquer idioma, aí eu vou colocar aqui, eu quero só em português. Qual país? Eu quero só do Brasil. Vamos encontrar o Brasil aqui. Brasil. Aí qualquer data. Aí vamos dar um exemplo bem legal. Eu quero só o que apareceu nas últimas 24 horas. Aí termos que aparecem. Aí eu posso buscar, refinar qualquer lugar da página, no título da página, no texto da página, na URL, em links. Não necessariamente precisa ser isso aqui. Aí mostrar resultados mais relevantes. O que eu quero, mais específico. Não filtrar por licença. Depois que eu fiz, que eu coloquei o que eu quero, eu vou em pesquisa avançada, ó, ele vai aparecer para mim só o que apareceu nas últimas 24 horas. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, só nas últimas 24 horas o que tem a ver com desigualdade social. Um exemplo aqui, nós temos um aqui há 9 horas, ó, que foi postado há pouco, né? Entenda o que é Estado, no Guia do Estudante, vai falar sobre desigualdade social. Aí se eu voltasse lá e colocasse aqui, ó, que eu quero só, eu posso fazer isso em outras situações? Posso, eu quero só no título da página. Aí a data, vamos colocar na última semana. Aí pesquisa avançada, ele vai aparecer todos os títulos, olha lá, igual nós vimos anteriormente, ó. Só a busca do título que se tem na URL. Então essas buscas avançadas também servem para você poder refinar. Aqui é algo muito parecido com o que nós vimos mais detalhadamente, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque são formas de otimizar o trabalho de vocês. Um abraço e até a próxima.